Olá para você, que alegria, estamos aqui em mais um vídeo. Eu estou em viagem agora, mas eu falei, não vou deixar de gravar, mesmo assim. Estamos aqui juntos, estamos fazendo todas as questões de revalida do INEP, do FF, USP, UFMT, todas as bancas possíveis e todos os anos. Estamos fazendo questões surpresa todos os dias, estudamos logo após os vídeos, né? Quando dá também. Mas o que eu digo é nunca parar. Mesmo que você, às vezes, estuda um pouco menos, mas faz parte da vida. É, como eu digo, né? A gente acerta, a gente erra, mas a gente continua aqui, porque o importante é persistir, né? Vamos fazer todas as questões, vamos ser sucintos. Tome bastante água. Tomei um banho agora, foi muito bom, para dar aquela ativada. Vamos ler, vamos estudar juntos. E é isso. Vídeo 10, número 10. Décimo vídeo da parte azul, né? Da nova versão. Então, vou estudar com vocês aqui 2023 Revalida INEP. Uma adolescente com 16 anos procura o UBS para avaliação de uma mancha na pele. Relata que ao mês desenvolveu uma lesão caracterizada como uma placa eritematosa liquenificada e pruriginosa localizada na cima da região umbilical, próximo ao local do piercing. Ao ser examinada a lesão, foi confirmado e constatou-se também que o desenvolvimento puberal era M1P1, critérios de escala de Tanner. A adolescente também apresentava baixa estatura, pescoço alado e implantação baixa das orelhas. Ao ser questionado sobre o fluxo menstrual, ela disse que não tem menstruado ainda. Pessoal, considerando o quadro clínico, o diagnóstico mais provável são tinea corpus, dermatite atópica, dermatite contato ou dermatite seborreica. Síndrome de Kapoor, síndrome de Nonan, síndrome de Tanner ou Carpenter. Síndrome de Tanner, né, pessoal? Baixa estatura, pescoço alado, implantação baixa, escala de M1P1, nunca ter menstruado, isso é critério de uma pessoa que tem síndrome de Tanner. E também teve uma dermatite de contato, né? Vamos passar aqui. Ah, só se você não sabe, fazemos todas as questões e deu 1.749, junto com as anuladas e atualizadas, e entre outras. Tá bom? Vamos aqui, 2016, a Valinep. Ó, já estamos vendo que vai ter cardio aqui, né? Nas últimas aulas fizemos cirurgia, endócrino, mas é isso aí. Questões surpresas. Vai, 2016, a Valinep. Um homem com 52 anos de idade pertence em uso de amlodipino, procura a UPA com dor torácica esquerda irradiando para o epigástrio, em aperto de intensidade de 8 de 10, com início súbito a cerca de uma hora após a refeição. Ao exame, encontra-se ansioso, sudorei com pressão normal, né? Frequência respiratória um pouco aumentada, sem outros achados. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, D2 mostra um supra, né? Supra. Aí é na parede anterior, né? Inferior. Vai, bora ver aqui. O paciente foi monitorizado e recebeu AS, morfina, oxigênio para o tratamento, né? Monabish. Eu gravei nos primeiros vídeos da classe vermelha, eu lembro que eu fiz cardio, então eu tô lembrando de algumas questões que eu fiz de cardio. Vamos ver aqui. Apoio para transferência. Não há previsão para a vaga nas próximas horas. Decidiu realizar a trombólise com alteplase seguida de coagulação, com enoxaparina. Deixa eu ver se o tempo tá bom. Foi há quanto tempo? Uma hora. Então pode, né? A conduta desse caso é a eliminação de quê? Losartana, clopidogrel, metoprolol ou nitroglicerina? Pessoal, Monabicho, como que é? Escreve aí, M de morfina. Se for nitrato, se o nitrato não funcionar, aí vai a morfina, né? Como fez agora, no estágio da dor. O de oxigênio, N de nitrato, A
de AS, ácido acetil salicílico, N, Monabib, B de beta bloqueador, é, I de IECA, C de clopidogrel, H de heparina e E de estatina. Então, o que que vai fazer agora? Qual a administração? O que que eu tinha falado aqui, pessoal? Clopidogrel, né? Metoprolol é um beta-bloqueador, mas não seria esse, tá, gente? Depois eu vou rever aqui na solução, que vai dar certo. Vamos passar. Vou até escrever aqui, pessoal. É, vai. 2016, Rivalino INEP. Um homem com 70 anos de idade pertence foi atendido na unidade de emergência com quadro de bexigoma, infecção urinária, quando foi feita a passagem de sonda vesical de demora iniciado antibiótico. Após a remissão completa do quadro infeccioso, o paciente foi internado no serviço de urologia de um hospital universitário para a realização de ressecção transuretral de próstata. Ao ser submetido à avaliação pré-anestésica, informa na anamnese ser portador de marca-passo cardíaco, mas não sabe identificar o modelo nem possui o cartão de usuário de marca-passo. O paciente informa que faz uso regular de AS, 10 miligramas por dia, com base nessas informações, qual deve ser a conduta subsequente da equipe médica assistente, anestésica e cirurgião, tendo em vista realização de cirurgia segura. Dar alta e reprogramar a cirurgia depois da avaliação cardiológica ambulatorial, marcar a cirurgia para o dia seguinte, desde que haja suporte do cardiologista e no pós-operatório, manter o paciente internado e suspender até que haja liberação da equipe de cardiologia, ou marcar a cirurgia, administrar potássio, se necessário, transfundir plasma congelado no transoperatório. Pessoal, esse rapaz ele tá mal, mas está sendo tratado, né? Qual vai ser o que que a gente vai fazer aqui com esse paciente? Dar alta e reprogramar a cirurgia. Manter o paciente internado não seria a melhor opção, né? Se ele tá bem. Vai, 2011, Revalida INEP. Paciente com 45 anos de idade, sexo masculino, comerciante, vem ao OBS e informa que vem apresentando dispneia progressiva aos médios esforços, opa, inchaço nas pernas e diminuição da diurese. Relata que em consultas anteriores foi orientado a realizar periodicamente medidas de sua pressão arterial, que se encontrava na época no limite da normalidade. Não realizou o procedimento solicitado, retornando hoje para a consulta. História pessoal, tabagista desde os 14 anos, um maço de cigarro por dia, dieta rica em gordura, pobre em frutas e vegetais. Informa que não é etilista e que não usa drogas. História familiar: mãe pertence pai falecido com infarto agudo do miocárdio. Pressão está um pouco aumentada, frequência normal, respiratória normal, cardíaco regular 2 tempos sem sopros, extrasístoles, murmúrio vesicular fisiológico discreto, crepitações bivasais. Abdômen hidroaéreo positivo, hepatomegalia, membros inferiores duas cruzes em quatro, os exames complementares sobrecarga do ventrículo esquerdo no eletrocardiograma, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, clearância de creatinina diminuída. Urina de 24 horas, microalbuminúria de 250 miligramas de 24 horas. Então, no que se refere à pressão, qual o tratamento farmacológico? IECA mais BRA, isso é contraindicado, né? Um beta-bloqueador mais IECA, um, um IECA, né, mas de outra classe, e um diurético, né, um poupador de potássio, losartana e hidroclorotiazida, ALIS, quereno e furosemida. É, você sempre vai nas ordens. Primeiro, qual é a primeira linha? IECA ou BRA. Segunda linha, bloqueador do canal de cálcio, né, que é um ludipino e tal. Aí vem depois um
tiazídico, que é hidroclorotiazida. Aí depois vem o bota-bloqueador. Então vamos para cima. 2012, Revalia INEP. Um homem de 48 anos, hipertenso, obeso, chega à emergência com queixa de episódio de dor torácica pré-acordial, sem radiação, iniciado nos últimos 2 dias, com piora em 24 horas. A dor dura de 5 a 15 minutos, sendo precipitada por esforços intensos, como subir escadas, aliviada pelo repouso. O paciente informa não sentir a dor no momento na anamnese, usa captopril e hipoglicemia oral de forma regular. Nega antecedentes de doenças coronarianas e um eletrocardiograma foi considerado normal pelo cardiologista na última semana, há 6 meses. Ao exame, mostra-se ansioso, bom estado de PA um pouco aumentada, pulsos periféricos palpáveis, extremidades bem profundidas. A ausculto pulmonar e cardíaca estão dentro da normalidade. O eletrocardiograma na dimensão mostra algumas alterações aqui. Gente, eu já abri meu coração para vocês no vídeo que fizemos um pouco de cardio, que eu sou fraco em eletrocardiograma, mas eu sei o básico do básico. E é isso que importa. A gente está aqui para fazer prova. Depois a gente vai tá melhorando, né? Cada dia melhor. O que que a gente vai fazer nessa situação aqui? Qual a abordagem mais adequada para esse paciente? Realizar um tratamento anti-isquêmico antitrobótico administrado de modo imediato e simultâneo? Quanto tempo que ele está sentindo dor? Então, 22 dias. Cateterismo, não. Realizar anti-isquêmico imediato e depois antitrombótico. Eu acho que já pode dar os dois juntos, né? Antitrombótico e anti-isquêmico. Acredito que a gente já fez essa questão e eu tenho que rever ela de novo, pelo amor de Deus. Mas fazer o tratamento anti-isquêmico e antitrombótico, né? De início imediato. Depois eu vou ver aqui, vou até anotar qual a questão. É isso. Olha aí. Questões do INEP sempre gigantes, né? O pessoal aqui no meu estado, no Brasil todo, né? Tá tendo essa troca de clima de uma forma tão intensa, só pela misericórdia. 2022, Revalia INEP. Um homem com 48 anos de idade, tabagista, em tratamento irregular de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, admitido na unidade de emergência do hospital de pequeno município do interior, com quadro de dor torácica forte e intermitente, típica anginosa, associada a diaforese, associada a diaforese, náusea e vômito. Informa o quadro álgico tem cerca de 4 horas de evolução, tendo procurado antes a unidade de saúde por receio de contaminação devido à pandemia em curso. O exame físico dirigido revela o paciente moderado de conforto agudo, ansioso, a pressão está um pouco baixa, 102 batimentos, levemente taquipneico, um pouco aumentado a respiratória. A ausculta cardíaca revela a quarta bolha, de sopro sistólico, suave na ponta e estando os pulmões limpos. Realizado o eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos do atendimento, mostra desnivelamento ST a 2 milímetros nas derivações D2, D3 e AVF e V1. Está tendo, além de infranível de ST de 3 milímetros, derivações de V4. Ondas R são aumentadas, T positivas preeminente, nitrato sublingual e AS. Além de infusão de tenecteplase intravenosa em bolos uma vez que não há cirurgia hemodinâmica na região. Providenciada a elaboração de trombolítica, o paciente refere piores sintomas significado a ele se encontra mais pálido e hipotenso. A despeito da consulta, da ausculta pulmonar, manter-se em redes adventício. Considerando os quadros relatados, qual a melhor explicação para a piora clínica do paciente logo após a instituição da abordagem inicial é: pessoal, o que que esse paciente está tendo? Ele está tendo um infarto, né? Os sintomas falou, né? Dor torácica, forte intensidade, tipicamente anginosa. Sintomas de uma pessoa que está com problemas no coração, quarta bolha, sopro sistólico. Aí aqui vem no eletrocardiograma que tem derivação D2, D3, AVF, V1. Essa é a ponta inferior do, do coração. Aqui eu poderia pensar em hipercalemia, porque falou do onda T, não, mas a presença de onda T apiculada não
pode ser um, mas não tem muito a ver, não. Desenvolvimento de ruptura do septo ventricular, medicação inadequada na coexistência de infarto no ventrículo direito. É isso aí, né, pessoal? Depois eu vou até vou ter melhor sobre isso aí. Por quê? Porque dependendo, você tem que dar volume, né, para esse paciente, por causa, olha, tá tendo uma instabilidade hemodinâmica, né? Vamos passar. Ó, anulada, revalida 2022 INEP. Uma mulher previamente rígida de 72 anos compareceu ao BS apresentando PA de 162 por 90, já confirmado nas outras duas medidas. Não apresentava outros sintomas nem comorbidades. A melhor opção terapêutica é a meta de PA para essa paciente são, respectivamente, diurético tiazídico, menor que 150 por 90, mudança de estilo de vida, monitorização da pressão arterial, combinação de bloqueador de canal de cálcio com bloqueador de sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Pessoal, essa questão aqui tá muito bagunçada, né? Um dos fatores esse diurético tiazídico que tá errado é por causa da pressão, né? A pressão ela tem que estar maior que 140 por 90, porque é o idoso rígido, né? Aqui explica tudo. Se você não tem a plataforma de estratégia, ó, eles explicam todos os detalhes. Aqui tem que ser maior que 140 por 90. Mas enfim, pessoal, é isso. Depois, se você quiser tirar um print aqui e depois reler, fique à vontade. Vamos, anulado, hein? Vamos passar. 2022, Revalida INEP. Trabalhador da construção civil de 28 anos de idade, em tratamento regular para hipertensão há 12 anos, procurou a UBS, queixando de fortes dores musculares. Acredita que as dores musculares têm relação com o uso de uma nova medicação prescrita na UBS 2 semanas antes, quando, em consulta de rotina, foram constatadas alterações dos seus exames laboratoriais. Qual a condição clínica evidencia para poder justificar a medicação? É remédio para a obesidade? Nem tem remédio para a obesidade. Dislipidemia? É isso aí, né? Hipotireoidismo, diabetes mellitus. Gente, o, o uso de alteplase, né, fibrato, como se fala? Perdi a palavra. Hum, alteplase não, as medicações para estatina, não tem? E fibrato, eles podem trazer essas fortes dores musculares, entendeu? Então fica ligado aí. Anulada. 2022, Eveline. Uma obesa grau 3, portadora de síndrome metabólica, compareceu à consulta no ambulatório de endocrinologia de um hospital terciário, onde faz acompanhamento, queixando de mialgia e fraqueza muscular há uma semana. Segundo informado pela paciente, o quadro começou há alguns dias. Ela tem iniciado tratamento com fármacos para baixar seus níveis de triglicerídeos. Então, vocês já perceberam que tem alguma coisa aqui, né? Continuaram muito elevados e a despeito previamente do curso de rosuvastatina. Ela informou ter observado também sua a urina avermelhada. O exame físico da paciente revelou leve redução de força muscular difusamente, ao passo que os exames laboratoriais solicitados em caráter de urgência mostraram elevados níveis séricos, superiores a 10.000 CK total, estava bem aumentado, né? Apresentou hematúria, mostrou um falso positivo para hemoglobinuria. Assinale a opção que indica o fármaco hipolipemiante que foi recentemente introduzido no esquema terapêutico dessa paciente, que revela provavelmente uma precipitação do quadro atual. Ezetimibe, zenfibrosil, ácido nicotínico ou ácidos graxos ômega 3. Pessoal, isso aqui é uma questão que é muito improvável de cair, mas a gente precisa porque a gente está aqui passando, né? Qual o detalhe? Genfibrosil. Genfibrosil, ele deve ser evitado
associado ao uso de estatina, que pode dar essa, como se fosse uma rabdomiólise, né? Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Aí, gente. Ó, rabdomiólise mesmo. Genfibrosila, ó. Aqui falou também, o uso de genfibrosila deve ser evitado na associação de fibrase e estatina, devido ao elevado risco de rabdomiólise. Aí tem a explicação e tal. Show demais. Obrigado aí. Vamos continuar. Vai, revalida INEP 2022. Um homem de 64 anos foi levado por familiares à unidade de emergência logo após ter apresentado o episódio de síncope. Segundo o paciente, ele já tinha apresentado dois outros episódios nos últimos 3 meses, sempre procedidos por sensação de tonteira e, eventualmente, tem sentido a impressão de fraqueza, escurecimento da visão e sensação de queda iminente. Não há relatos revelantes da história patológica pregressa do paciente, que não faz uso de nenhum medicamento de nenhum fármaco regularmente. No exame físico, o paciente apresentava bradicardia 42, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, B4 sem socos. Seu pulso venoso jugular revelou presença intermitente de ondas em canhão. O que é isso, pessoal? Precisamos estudar bradicardias. Eu vou até escrever aqui. Bradicardias. Isso. É, aí temos a bloqueio, né, AV. Primeiro, é o MOPS 1, MOPS 2, bloqueio AV de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ó, deixa eu dar um zoom aqui que é melhor. Ó, por que que isso aqui é bloqueio AV, né? Por causa que, ó, a onda P, ela não segue o caminho do QRS. E tá bem, né, bradicárdico mesmo. O que que a gente vai fazer aqui nessa situação? Cardioversão elétrica está estável hemodinamicamente, nem precisa, né? Ablação vive anômala, implante de marcapasso, isolamento elétrico das veias pulmonares. Implante de marcapasso definitivo, né, pessoal? Vamos passar aqui. 2023, Revalidinep, anulado. Um paciente com 68 anos, branco, previamente rígido, é atendido em consulta agendada na atenção primária com diagnóstico recente de hipertensão arterial do grau de estágio 2. Seus exames físicos laboratoriais não mostram as lesões de órgão-alvo. O paciente apresenta não fazer uso de medicamentos, foi classificado portador de fragilidade leve pela escala de fragilidade clínica pelo risco cardiovascular abaixo pelo score global de risco. No projeto terapêutico para esse paciente, além da mudança do estilo de vida, inclui terapêutica medicamentosa e métodos de pressão arterial e segmentos mais adequados. Nesse contexto, a conduta é recomendada iniciar tratamento não medicamentoso para atingir a meta pressórica de 130 e pressão diastólica de 70 por um período de 3 a 6 meses. Terapia de bloqueador de canal de cálcio associado à IECA, doses baixas, marcar o retorno até 30 dias. Aferir PA menor que 140/90 foi atingida. Monoterapia com espironolactona, metidopa, clonidina. Gente, eu já vou cortar isso aqui porque, pelo amor de Deus, né? O uso de beta-bloqueador em monoterapia associado a diurético de baixa dose, reforçando a mudança de estilo de vida, recomendando consultas anuais e de meta pressóricas menor que 140/90 ter sido atingida. É, se a pessoa tem fragilidade, está em estágio 2, o que que a gente vai fazer? Uma terapia combinada, né? Que é um IECA mais um ou né? Mais um bloqueador de canal de cálcio, que seria um anilodipina. Então seria aqui uma terapia medicamentosa do bloqueador de canal de cálcio com IECA, até 30 dias, menor que 140/90. Bora ver se é isso mesmo? Ó, é isso aqui mesmo, pessoal. Mas eu tenho que entender por quê. Idosos frágeis, recomendado 160/90, menor que 150/80. Idosos rígidos, maior que 140/90. Então, se tiver frágil, é menor que 160/90, de 150/80. Mas, se tiver rígido, é 140/90. Gente, é isso. Depois a gente vê melhor.
Vai, 237, 2016 é o INEP. Um homem com 35 anos de idade, portador braçal com 1,73 m e altura de 105 quilos, né? Tá com obesidade grau 2, tabagista 20 matos no ano, procurou a UBS com relato de cefaleia constante na região da nuca e que piora o período vespertino. Pressão arterial registrou 170%. A conduta é solicitar exame de sangue e urina enquadrado na escola de Framingham? Não, não é insuficiência cardíaca. Iniciar de imediato medicamentoso para o controle da pressão arterial e mudança de estilo de vida. Recomendar a redução de peso e caso a hipertensão persista após a redução de peso, iniciar o tratamento medicamentoso para o controle da pressão. Estimular e orientar a mudança de estilo de vida, fazer acompanhamento rigoroso de pressões diárias e aguardar os resultados para iniciar o tratamento medicamentoso. Pessoal, esse paciente já está tendo os sintomas, né? Cefaleia constante, a pressão alta, já fuma há muitos anos, já é obeso, então ele não é tão rígido assim como a gente pensa, né? Então a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso para o controle da pressão arterial e orientar a mudança de estilo de vida. Se não tivesse com essa pressão alta e esses sintomas, a gente poderia orientar, né? Mudar estilo de vida e depois a gente faria, mas não teve jeito, né? 2013, revalida INEP. Homem com 48 anos de idade procura ambulatório de clínica médica para avaliação e não apresenta história de comorbidades conhecidas. Vai. Mas é tabatista há 20 maços anos e tem história familiar de hipertensão arterial sistêmica importante. Nega diabetes, lipidemia, etilismo, drogadição, AVC, doença renal prévia, doença tireoide, doença renal coronariana e uso de medicações, crônico de medicações. No momento em que é sintomático, PA aumentado, IMC aumentado, fundoscopia revelou arteriolas estreitadas, tortuosas, brilhantes, sem fio de prata. Pessoal, além de cruzamento arterial patológico. Aqui já tem complicações, né? A ausculta cardíaca revelou agulhas normofonéticas, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, presença de B4, não havia turgência jugular, ausculta pulmonar normal, não havia edemas nos membros superiores, eletrocardiograma, sinais de hipertrofia ventricular esquerda. Dose de creatinina e de sumário de urina eram normais. Diante desse quadro, a meta desse paciente, da PA dele e recomendação de tratamento são respectivamente PA menor que 140 por 90, mudança de estilo de vida isolado, menor que 130 por 80, modificação de estilo de vida isolado, 140 por 90, modificação de estilo de vida, tratamento medicamentoso, PA 120 por 80, modificação de estilo de vida, tratamento medicamentoso, ou PA menor que 130 por 80, modificação de estilo de vida, tratamento medicamentoso. Pessoal, esse paciente tem 48 anos. Ele tem histórico de hipertensão, tabagista. Tá tendo algumas complicações aqui. Já tem sinais físicos que ele tem complicações. Então ele não é rígido, né? Vamos ver se é esse daqui? Tô na dúvida, hein, pessoal? Pessoal, foi esse. Aqui bem na dúvida. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem. Vou até tirar um print aqui daqui a pouco. Vou colocar aqui, ó. É. Ó, paciente com alto risco tem que ser menor que 130 por 80. Então você vive aprendendo aí, ó. Maior que paciente que tem algum histórico ou tem alguma complicação, comorbidade, é menor que 130 por 80. 2015, revalida INEP. Um paciente do sexo masculino analfabeto com 45 anos de idade, ajudante de pedreiro, mora no alojamento da obra, é hipertenso, chega ao SF com receita para retirar seus medicamentos. O SF, encerrando o expediente do dia. O técnico de farmácia lê rapidamente a receita, losartana 2 caixas. Com pressa, o técnico entrega 2 caixas de medicamento antipertensivo, sem notar que a segunda caixa de outro medicamento para a hipertensão. Passando 8 dias, o paciente retorna à unidade com tosse seca e alteração do paladar, mas não consegue ser atendido. Após 15 dias, na unidade, na UPA, com um quadro de angioedema choque anafilático. O que é isso, pessoal? É uma reação
não alérgica, anafilática, né? Uma reação que dá após o uso de uma alergia ou um efeito colateral da IECA, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quadro clínico da UPA específico para fixação de biguanidas? Não. Nem é diabético. Angioedema e choque anafilático estão em contato com alérgenos no trabalho? Não. Quadro clínico é antagonista de receptor de angiotensina 2, BRA, né, no caso. O quadro clínico é reação diversa da inibidor de enzima de conversão de angiotensina. É isso aí, né, pessoal? IECA pode trazer tosse seca, alteração do paladar, angioedema e choque anafilático. 2015, Revaline Nep. Uma mulher de 42 anos, assintomática, procura ambulatório de clínica médica sendo diagnosticada de hipertensão arterial. Negou tabagismo e etilismo e afirmou não ter história de familiar de hipertensão arterial. IMC eutrófico, faces atípicas, tireoide sem alteração volumétrica, alteração de nódulos, palpação de pulsos arteriais simétricos e ausculta normal. Frequência normal, PA está bem aumentada. Além de ausculta de sopros, exame do abdômen apresentou sopro abdominal cisto-sistólico, mosaicismo flanco esquerdo. Ausência de visceromegalias ou massas abdominais. Membros inferiores não apresentam edemas. Exames complementares foram realizados glicemia de jejum, perfil lipídico, eletrólitos, funções normais. Ausência de microalbuminúria ou proteinúria e eletrocardiograma sem sobrecarga ventricular. O ecodoppler Doppler evidenciou estenose renal bilateral. Nesse caso da paciente, qual droga antihipertensiva que, quando administrada, pode precipitar uma insuficiência renal e por qual motivo? É um diazídico, IECA, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio. A gente já fez essa questão, né? Na última maratona do outro vídeo, do vídeo vermelho. Realmente é uma inibidor de IECA, né? Que por motivo da dilatação arteriolar eferente. Vamos seguir aqui. 2022, Revaline Nep. Uma paciente de 62 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de nefrologia de um hospital universitário para o ajuste do tratamento antihipertensivo em razão de suposta nefropatia hipertensiva de estágio 3. Então, tá? Tem uma complicação aqui, né? A paciente tem hipertensão arterial sistêmica a longa data e faz tratamento de hidroclorotiazida 25 mg e elodipino 100 mg duas vezes ao dia. Recentemente, seus exames de sangue revelaram pequena retenção de escórias nitrogenadas, sendo o cálculo estimado da taxa de filtração glomerular de 54. Exame urinário apresenta microalbuminúria, está aumentada, né? E a pressão está um pouco aumentada nos dois membros. Considerando o risco cardiovascular dessa paciente em estágio 3, qual a conduta seria? Qual o medicamento que ela toma? Hidroclorotiazida e lodipina. Então, bloqueador de canal de cálcio e um tiazídico. Qual é a primeira linha para essa paciente? Adicionar IE, cobrar? É isso, né? A gente nem precisa pensar muito, não, gente. Primeira linha, IE, cobrar. Segunda linha, bloqueador de canal de cálcio. Terceira linha, tiazídico. E depois vem os beta-bloqueador, digitálicos. Vixe, vem um monte de coisa. Ó, desatualizado. 2016, Revaline Nep. Um homem com 55 anos de idade, hipertenso dislipidêmico e é diabético de longa data, com controle glicêmico razoável, comparece ao BS para mostrar os exames de rotina. Mostra sintomático com avaliação cardiológica não detectou doença cardiovascular estabelecida. Tem feito uso de metformina, lodipina, simvastatina e AS. Pressão 135 por 85, exame físico sem alterações, albuminúria aumentada, colesterol diminuído, LDL diminuído, triglicerídeos normais, glicemia em jejum aumentada, hemoglobina glicada aumentado e após orientações dietéticas gerais sobre a doença, foi preciso losartana. Considerando o quadro clínico inicial, qual a intervenção de maior impacto recomendada? Evidenciada clínica nível A, controle glicêmico
é menor que 7, restrição de proteínas na dieta, controle pressão de 140, menor ou igual a 140 por 80, ou redução de LDL. Essa questão está anulada, né? Mas seria controle da pressão, acredito eu, né? Tá falando muito de cardio. É. Show. Ó, se quiser tirar um print aqui, ó, o controle pressórico reduz os eventos cardiovasculares e microvasculares. Ó, a pressão de paciente com diabetes é menor que 130 por 80. Pressão de paciente idoso maior que 80 anos, saudável, 130 por 80 também. Diabetes idoso frágil é menor que 150 por 80. Então está desatualizado, né, pessoal? Esse aqui é rígido, né? Pessoal, depois eu vou estudar melhor, porque aqui a gente faz só a questão, né? Conversamos um pouco. Se você tiver algum comentário, né, para fazer, é super bem-vindo. Se você quiser comentar, se você quiser curtir, escrever no canal, estamos aqui, tá bom? Ó, essa questão aqui tá fresquinha. 2025/1, mulher de 57 anos com diagnóstico de diabetes mellitus há 10 anos e faz uso regular de metformina 2 gramas ao dia e glicazida 100 miligramas comparece ao OBS, com pressão arterial aferida em 3 aferições consecutivas com intervalo de 1 minuto, de 154,94. Ao revisar o prontuário, o médico observa-se nas últimas 3 consultas níveis pressóricos registrados 140,90. Além disso, o médico prévio, exame prévio de albuminúria de 50, creatinina de creatinina, valor menor que 30. Então já está aumentado, né? De acordo com a diretriz brasileira de hipertensão, e com base nesse quadro laboratorial e conduta inicial mais adequada. Para o tratamento da hipertensão consiste na prescrição de quê? Beta-bloqueador, diurético, IECA ou bloqueador de canal de cálcio. Como eu falei, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Bora. 2021, Revalia INEP. Uma mulher de 48 anos de idade é trazida por familiares à unidade de emergência do hospital de alta complexidade com quadro de confusão mental, cefaleia e amorosa bilateral. Segundo os familiares, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica há 2 anos, vindo investigação diagnóstico C, classificada com hipertensão arterial resistente. Nas últimas 2 semanas, a paciente passou a não tomar seus fármacos antihipertensivos, em razão de acreditar que o tratamento não estava mais funcionando. Gente, o que é isso, né? Na véspera, a paciente começou a se queixar de cefaleia urocraniana, pouco responsiva de fármacos além de turbação visual. No dia de hoje, a paciente tornou-se um pouco confusa e começou a se queixar que não estava conseguindo enxergar nada, razão porque foi trazida às pressas à unidade de emergência. Ao exame físico, o paciente mostra-se confuso, sonolento, está tendo com dificuldade e algumas solicitações verbais. Sua pressão está 240 por 160, ambos membros superiores. Frequência cardíaca 96. Sopro auscultado, flanco direito, seu abdômen. Iniciar tratamento de antipertensivo intravenoso. A paciente é submetida à tomografia de crânio, foi detectadas impotências em áreas hospitais. A paciente é encaminhada para a ressonância magnética de encéfalo. Da imagem é pesada em T2, revela a presença de hiperintensidade de sinal de lobos occipitais, sem limites muito definidos. Instituto de tratamento indicado, a paciente evolui com a regressão completa dos testes neurológicos, previamente descrito. Assim que o tratamento da paciente em questão, pode-se afirmar que a terapêutica seria normalização no máximo 2 horas. Não, né, pessoal? Não pode normalizar assim, não. É 10 a 15% na primeira hora. No máximo 25, né? Após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor adrenal. Daqui agora não, né? Daqui estamos em outra história. Nicardipina e labetalol por via intravenosa seriam excelentes para a escolha farmacológica e redução da PA da paciente. É isso, né? Vamos passar. Revalida 2024, INEP. Um homem com 50 anos comparece ao serviço de emergência apresentando níveis pressóricos elevados e desorientação. Ao ser atendido, pelo médico plantão apresenta sentados, ansioso, que não sente nada e quer ir embora. Não consegue relatar a própria idade nem o mês vigente. Exame físico, frequência está aumentada, pressão aumentada também, sendo mais
os demais aspectos do exame. O médico então realiza o exame de olho, considerando o caso descrito, assinala a opção apresenta respectivamente o diagnóstico mais provável é achado do fundo de olho compatível com esse quadro. Hipertensão maligna com retinite, encefalopatia hipertensiva, papiledema, ataque transitório, isquêmico transitório, fibras nervosas moduladas, ou AVC hemorrágico, pulso venoso espontâneo. É uma encefalopatia, né, gente? Isso aqui que tá tendo no fundo de olho, poderia ser um papiledema, né? Uma encefalopatia hipertensiva. Vamos aqui continuar. 2020, Revalidinep. Uma mulher com 69 anos de idade pertence com uso de enalaprius 40 mg por dia e hidroclorotiazida. Tem palpitações, tremores, membros superiores e dispneia começar a 30 minutos, logo após ter sido assaltada. Está orientada, corada, sem déficit, frequência aumentada, pressão aumentada, membros superiores, ausculta cardíaco, bulhas, morfonético, dois tempos, regular, pulsos femorais amplos bilateralmente, frequência pouco aumentada, sem esforço respiratório, ausculta pulmonar normal, oxigênio normal, eletrocardiograma, taquicardia sinusal, sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. A abordagem inicial para essa paciente. Nifedipina, a paciente, ó, aqui que está o detalhe. Ela foi assaltada e a pressão dela subiu rapidamente. O que a gente vai fazer? Nifedipina, ansiolítico, nitroglicerina ou metoprolol. Ansiolítico, né, pessoal? Ansiolítico via oral, mantendo a observação em local tranquilo, reavaliando os sinais pressóricos no intervalo de 30 a 60 minutos. Vamos passar. 247, 2022, revalida INEP. Um homem com 64 anos de idade chega ao serviço de emergência conduzido pelos familiares por confusão mental e sonolência. O paciente tem história de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Ao exame, apresenta edema de papila no fundo de olho, a pressão arterial aumentada, presença de bulhas da quarta bulha. Ao exame físico não apresenta alterações, a tomografia de crânio sem alteração, não evidenciou sinais de isquemia cerebral. Tratamento de primeira escolha para esse paciente deve iniciar colendina via oral. Não, é nitroprusiato de sódio, né, gente? Nitroprusiato, esse aqui, ó. Reduzir a PA de 25 em 2 horas ou a PA em 160 por 100. Vamos ver se é isso mesmo. Cabe recurso. É isso, né, pessoal? Depois eu vou reler isso aqui melhor, tá bom? Vou até anotar aqui. Vai, 2024, Rivalinete. Hoje é dia do cardio, né? A tarde do cardio. Vai. A tarde, o dia, a noite do cardio. Vai. 2024, Rivalinete. Uma mulher de 42 anos elevada à emergência apresentando estado convulsional e elevação importante da pressão arterial. Os familiares relatam que começou recentemente tratamento para hipertensão que nos últimos dias tem queixado de palpitação, cefaleia e dor de cabeça leve. Está utilizando metoprolol, substituindo a clonidina, além de hidroclorotiazida e enalapril. Apresenta agitada, confusa, com pupilas dilatadas e edema papilar, sudorei, extremidades, apresentando discreto tremor, os periféricos amplos, 240 por 150. Frequência cardíaca aumentada e saturando baixo. Tomografia de crânio e líquido, cujos resultados não apresentam evidências de hemorragia intracraniana de infecção. Resultado da pesquisa de drogas da urina foi negativo. É diante desse quadro, qual a conduta mais imediata para ser adequada? Transferir para a UTI, entubá-la e realizar o exame para explorar enzimas cardíacas monitorizada, funcional, acesso venoso calibroso, oxigênio administrado intrapossiário por via endovenosa. Bonita essa, né? Internar a enfermaria, prescrever diuréticos, ansiolíticos, IECA, beta-bloqueador e iniciar a ressonância magnética. Acompanhar para a enfermaria 24 horas, aguardar a melhora. Isso não, né? Tá mal. Isso aqui também eu acho que é aleatório. E UTI agora, por que que eu tô falando que seria. é, Vou falar para você que está estudando para residência, para prova teórica e prática do Revalida também. Pessoal, a prova prática e na vida real você tem que saber como lidar com o paciente. Se você está com um paciente de nível emergente, né, urgente, você tem que fazer a monitorização, MOV, né, MOV-G, monitorização,
dos sinais vitais, pressão, frequência, temperatura, né, entre outras coisas. Oxigênio, né, colocar aqui igual a saturação dela tá baixa. O, dois acessos venosos com retirada também já tirar o sangue já para fazer a coleta dos laboratórios. Também temos o dado de eletrocardiograma e glicemia. Eu sempre faço esse por causa que já tá na cabeça já, 2015 Revalida INEP, vai. Ó, estamos na penúltima. O tempo passou rápido, né? Um homem de 70 anos de idade é atendido no laboratório de cardiologia com queixa de espinéia aos grandes esforços ao mês, com progressão nos médios esforços. Trata-se de um paciente hipertenso, tratamento regular com cortalidona. Tabagista, 30 anos, 20 maços de cigarros por dia. Ao exame físico estava hipocorado, hidratado, ausculto cardíaco apresenta-se ritmo cardíaco regular e hipofonese B2. Sem sopros, ausculto pulmonar com sibilos esparsos. E setores criptantes em base. Pressão está aumentada, frequência está normal e IMC é aumentado. Mostram-se sobrecarga atrial esquerda e o ecocardiograma atual evidencia parede posterior de ventrículo esquerdo de 14 milímetros. Tá aumentado, né? Septo ventricular de 14 também aumentado e fração de ejeção normal. É, raio-x está com a área cardíaca normal e inversão da trama vascular. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica e mais provável conduta apropriada para esse paciente nesse caso? É uma insuficiência cardíaca diastólica secundária a DPOC, recomendar o repouso associado a bloqueador de canal de cálcio. Insuficiência cardíaca diastólica secundária a hipertensão arterial, recomendar o repouso associado a IECA. Insuficiência cardíaca associada a hipertensão pulmonar, recomendar dieta com redução da ingesta de sal e uso de beta-bloqueador. Insuficiência cardíaca sistólica associada a miocardiopatia hipertrófica, recomendar redução de ingestão de álcool associada a antagonista de aldosterona. Gente, eu vou falar, eu sou um jegue e eu não sei de tudo, não sei de tudo, mas eu vou dar mais provável, entende? Qual o primeiro medicamento que você daria? IECA, já vamos por aí. Agora, aqui tá falando alguma coisa relacionada a pulmonar? Tá, Sibiros espásios e tal. Mas isso é uma complicação da hipertensão arterial. Então, é uma insuficiência cardíaca diastólica secundária à hipertensão arterial. Pessoal, se você quiser, depois eu posso ajudar melhor. Como aqui é ao vivo, eu não consigo ter detalhes melhores sobre isso. Mas depois, se você quiser, tem a solução aqui também. Se você quiser que eu fale nos comentários melhor sobre essa questão, eu estou aqui, tá bom? De portas abertas. Última questão, 2011, Revalida INEP. Homem com 43 anos de idade é atendido na UBS com queixa de dispneia aos grandes esforços há 6 meses. Não relata dor pré-cordial, síncope ou palpitações. Enquanto se mostra estado geral, apneico, hidratado, corado, pressão normal, ataque cardíaco, respiratório normal, temperatura normal, músculo vesicular presente e simétrico bilateralmente. Estímulo regular em dois tempos, bolhas hipofonéticas, sopro sistólico, regurgitação mitral discreto. Abdômen flácido, vidros hidráulicos presentes, regularmente distribuídos. Sem edema de membros inferiores e radiografia de tórax atual mostra aumento da global da área cardíaca, sem congestão pulmonar. Ecocardiograma transtorácico mostra fração de ejeção 35. Com base nas evidências científicas, qual a opção terapêutica para o caso? Hidrocortisaria carvedilol, carvedilol de digoxina, enalapril e metoprolol, espironolactona, enalapril ou digoxina e hidrocortisaria. Ó, primeiro a gente tem que lembrar que sempre é o IECA, né? IECA ou BRA. Agora, o que que pega? Seria um beta-bloqueador ou um poupador de potássio, um diurético, né, poupador de potássio. Seria um IECA mais um beta-bloqueador. É isso, pessoal. Estamos aqui na 250. Depois temos mais vídeos. Eu estou em viagem agora, mas vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, que você fique em paz, que você não pare, mesmo que você vá fazer 10, 15 questões no dia, faça, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha paz, amor, muita união na sua família aí,
Vai dar certo. Coloca aí nos comentários, hashtag aprovado, porque você é mais que vencedor. Fica em paz e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.